Pessoal, então bom dia. Meu nome é Thiago, estou como vice-presidente aí do Conselho da Pessoa com Deficiência. Tá? Então a gente está terminando o mandato e a gente está agora na programação da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Né? Então a ideia é trazer algumas reflexões sobre esse público, falar sobre esporte, da importância do esporte na vida das pessoas. E aí, né, quando a Cláudia falou disso, na minha cabeça, óbvio que não tinha outra pessoa que não fosse o Dedé, né? Então, Dedé, prazer aqui em ter você, tá, com a gente. Cara, na verdade eu ia ler o seu currículo, mas eu ia passar o dia inteiro aqui lendo. Então eu ia pedir para você se apresentar, por favor, né, para o pessoal conhecer você um pouco, o pessoal que não te conhece ainda, e aí a gente continua conversando, pode ser? Claro, Tiagão. Então, meu nome é André Macedo, mais conhecido como Dedé. Sou para-atleta na modalidade paraciclismo. Então, com essa conversa, eu vou mostrar um pouco que eu passei por diversos esportes aí. E desde já, né, Tiagão, agradeço o espaço aí. É sempre bom fazer um bate-papo com um colega de longas datas. Legal. Dedé, e na verdade assim, aqui no Conselho, né, a gente discute várias coisas e sempre a gente, óbvio que estou na Secretaria de Esportes, a gente sempre tenta trazer o que o esporte está trazendo de importante para a pessoa com deficiência, né? E nos últimos anos a gente implementou um projeto aqui que chama PEAFA, né, que é um projeto de atividade física adaptado, e a gente capacitou professores, então é um projeto bem legal, mas a gente ainda esbarra em algumas coisas, cara. Então, só para exemplificar, a gente abriu uma turma de futsal DAO e a gente ficou 6 meses só com um aluno. Depois a gente abriu um outro projeto que a gente tinha uma van que buscava os alunos na escola e trazia para cá, e a gente também ficou um ano só com um aluno. Né? Então, eu acho que é legal o seu depoimento hoje, falar para a gente qual que é a importância do esporte na sua vida, cara. Porque a gente vê que talvez seja uma mudança de cultura, né? As pessoas, às vezes, não permitam que os filhos participem. Né? E para a gente que é do esporte, não tem diferença, cara. Para a gente está tudo bem, é tudo igual. Né? A propósito do esporte, eu sempre falo que é promover felicidade, né, cara? Então, deixar as pessoas felizes. E eu não vejo nada mais legal do que o esporte. Então, conta pra gente, por favor, como é que é, o que o esporte é para sua vida, ou qual a sua relação com o esporte, cara? Bom, Tiagão, eu posso dizer assim, que desde o começo, com a minha deficiência, a gente sempre tem uma barreira que a gente quer quebrar, né? A gente sempre quer estar no meio da galera, fazendo qualquer tipo de esporte. E os pais, às vezes, não querem deixar porque acham que o filho não vai conseguir, ele vai se machucar, tudo isso daí. Então, procura pegar esse filho, né, independente da limitação que ele tem, eles querem que eles estudem muito mais, né, que seja uma pessoa muito mais inteligente, intelectual, do que às vezes ter uma realização pessoal com uma alegria em qualquer tipo de esporte, convivendo com qualquer pessoa normal em qualquer ambiente. Então, às vezes, a barreira está muito mais nos pais, né, do que na própria criança. Então, eu posso falar que eu fui um felizardo, né, de escolher o esporte, e desde já eu posso falar que tem muitas coisas, né, viajei o mundo fazendo o esporte que eu gosto. Então, eu sempre falo com os pais e vários colegas, né, qual é o caminho que seria, e sempre falo para tentar experimentar qualquer tipo de esporte. Às vezes o primeiro esporte não encaixa, mas tem outros futuramente que ele possa encaixar, né? Claro que convivendo com os estudos, né, com o trabalho, tudo isso, mas acho que o esporte é importante ter no seu dia a dia, nem que se for meia hora, 40 minutos no seu dia, e principalmente nos finais de semana, né, que tem que reunir essa galera, e quanto mais gente no esporte, a energia é muito boa, né? Então isso contagia muita gente, faz a gente ter um dia melhor, uma semana melhor, um mês melhor, cada dia caminhar para ser uma pessoa melhor do dia a dia. Exato. Então, isso que a gente tenta passar para os pais, né? Na nossa conversa aqui, quando a gente tenta mostrar o esporte para eles, a gente tenta falar justamente isso que você disse, né? Eu acho que a sensação de pertencimento, né, talvez seja uma das coisas mais importantes. Mas hoje, quando a gente fala de esportes, até na faculdade, quando a gente está falando com os alunos, é para todos, né, cara? Então, assim, por isso que a gente chama de esporte adaptado, né? Porque, pô, você adaptou alguma coisa ali, tá tudo certo. Entendeu? A gente consegue fazer, teoricamente, qualquer um praticar esporte. E você falou a verdade, eu acho que talvez as famílias, e é compreensível, né, às vezes, esse receio, né, mas eu acho que hoje a gente tem possibilidades de trazer isso. E eu acho que Valinhos é uma cidade legal, cara, para trabalhar o esporte.
né? Eu acho que a gente tem assim, uma estrutura bem bacana, né? A gente tem locais acessíveis, né? A gente tem, na própria Secretaria do Esporte, você tem modalidades direcionadas para o PCD, a gente tem a PAI, a gente tem a CESA, né? A gente tem umas outras clínicas aqui que também incentivam, né? Então, assim, eu acho que é mais a gente quebrar esse paradigma mesmo, né? Parece que é meio cultural, né, cara? Mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu sempre falo pro pessoal, pô, não é não conseguir, é ver qual é a sua limitação e como é que a gente pode passar por isso. Né? Às vezes, pô, aí você tem um hipertenso, você tem um diabético, lá, você tem uma pessoa que é mais alta, mais baixa, o outro está acima do peso, o outro está abaixo. É só adaptar, né? Então, acho que isso que é o legal, né? Da gente pensar nessa possibilidade de trazer o esporte para todo mundo. Ô, Dedé, fala um pouquinho das suas conquistas, cara. Que trouxe, que eu estava lendo o seu currículo, ontem eu estava até aqui do lado do Adriano, falei, cara, vai demorar 3 horas para ler tudo que o Dedé ganhou, cara. Fala, pô, das principais conquistas, assim, que elas trouxeram de importante para você, cara. Poxa, como posso começar isso daí, Tiagão? Ó, cara, como assim, ó? Né? Vamos pelo paratriatlo, vamos na ordem do seu currículo aqui. O que o paratriatlo foi para você, assim? Como é que foi? Porque é um desafio. Porque eu lembro que você não nadava muito bem no começo, né? Como é que foi isso, né, cara? Como é que... Pô, vou nadar agora fazendo paratriatlo. Foi bem assim, Tiagão. Eu sempre andei de bicicleta e sempre corria lá no Campo do Jupa, né? Fazia o atletismo. Aí chegou uma época que você sempre quer desafiar mais, né? Mas eu já estava com 33 para 34 anos, né? E a minha infância nunca foi ter muito contato com a água, né? Lá atrás, eu sempre tinha um pouco de vergonha com a prótese quando eu era adolescente, né? Então eu sempre ficava de calça jeans. Então, cara, o contato com a água era pouco, né? Às vezes eu ia pra piscina, fazer algumas coisas, até ir pra praia mesmo, eu ficava meio longe disso. E com o tempo eu fui me libertando, né? Criando mais coragem, e aí, graças a Deus, hoje isso não é mais um problema, né? Mas dizendo, com 30 e poucos anos, eu comecei a fazer aula de natação, né? E quando as pessoas me ofereceram, eu falei assim, não, você quer realmente nadar? Tem que participar da escolinha. Eu falei, tudo bem, né? Só que eu não sabia que era uma escolinha para crianças, né? Então, quando exatamente. Então, na hora que eu cheguei lá na piscina, aquele monte de criançada pulando, afundando, fazendo um monte de coisa, eu falei, caraca, é aqui? Eu falei, é isso aí, cara. Eu falei, com a molecada. Eu falei, não é possível. Então foi meio assim que desafiador, né? Eu vi a molecada mergulhando no fundo da piscina, eu falava, cara, eu não consigo fazer isso. A piscina tinha 25 metros. Eu chegava com 10 metros, cara, já perdi o ar, eu segurava na boia e ficava com crise de pânico, sabe? Falei, caramba, isso vai ser bem difícil, né? Aí com o tempo fui fazendo as aulinhas, e a criançada foi me dando uma puta de uma força, né? Então isso foi legal, porque a molecada me desafiava, né? Falava, pô, você não consegue afundar, se você não conseguia afundar, pegar a pedrinha com a gente lá na piscina, né? Então já virava, pô, essa molecada consegue, eu não vou conseguir pegar a pedrinha. Poxa, lá no fundo da piscina, tá me tirando, né? Então isso foi muito legal, mas eu perdi várias pra molecada no começo, perdi várias. Legal. Então não, isso é legal. E é legal esse negócio do desafio, né, cara? É muito importante isso, né? E eu acho que você falar da idade para começar também é isso. Cara, não tem deficiência, não tem idade, não tem nada, basta eu querer, né? Tipo, pô, eu quero fazer. Eu falo sempre assim, ó, eu quero aprender. O primeiro passo é eu querer. Se eu quero aprender, cara, é 90% do caminho andado. Né? O resto deixa com a gente aqui, que a gente dá um jeito de fazer a pessoa aprender. E até nessa da natação é legal que agora a gente está também com um projeto aqui na cidade do Daniel Dias, né, que chama Nadando com o Daniel Dias. Então hoje o projeto atende aí 100 crianças, cara. Então é um número bem expressivo, né? A gente está tentando, óbvio, que ampliar isso. Mas no começo também deu esse problema assim, pô, mas vai nadar? Né? Como assim, né? Pô, ele tem deficiência, ele vai nadar? Pô, ele vai nadar. Né? Se ele quiser pedalar também, vai pedalar. Se ele quiser pular de paraquedas, ele vai pular também. Então a ideia é essa, tá? Então, pô, muito legal essa ideia. E depois o paraciclismo. Aí o paraciclismo tem 1 milhão de conquistas aqui, né, cara? Depois do paratriatlon, né? As coisas ficaram um pouco caras com relação a prótese, bike, essas coisas, né? Então eu decidi tirar um pouco a natação e a corrida e encarar de vez o paraciclismo, né? Então foi um desafio muito grande. E com o paraciclismo, claro que veio muitas conquistas com isso daí, mas ainda tem muito objetivo pela frente, né? Muito treinamento ainda, um foco de tentar participar de Los Angeles 2028, né? Então acho que cada dia é uma conquista e cada dia é uma briga para poder lutar e conquistar novos objetivos. Entendi. Mas sua vida mesmo começou no atletismo, é isso?
Exatamente, Thiago. Começou com atletismo, né, no SESI 234 aqui, na Capoava. Comecei com 13 anos de idade, com a galerinha, e meu primeiro contato com o atletismo foi fazer o lançamento da pelota, né, que era muito engraçado, que a gente pegava uma bolinha, a gente jogava pedra do vizinho, então agora virou uma bolinha pra gente jogar, né? Então, então foi muito legal esse começo do atletismo. Eu não tinha uma prótese adequada na época para poder correr, aí me machucava bastante, né? Então, com o tempo foi avançando no atletismo, fazendo os lançamentos de disco, lançamento do arremesso do peso. Então, depois lá para o finalzinho, tal, que veio a tecnologia, né? Porque eu comecei numa época que não tinha as próteses feitas de fibra de carbono. Então, isso demorou um pouco para chegar na minha idade. E quando eu tinha mais ou menos, acho que meus 16 anos de idade, lançou as próteses com fibra de carbono. Então, aí, isso me interessou a corrida e começou os novos desafios de participar de corridas de rua, de fazer até o próprio paratriatlon futuramente, né? Mas antes era as corridas de ruas, que era uma libertação para mim, né? Poder correr no meio dessa galera e com muito treinamento, correr de igual para igual com muita gente, né? Então foi muito legal. Então, já aproveitando o embalo, essa aqui é uma prótese, né, de fibra de carbono de corrida, né? Então, essa é uma lâmina de carbono. Então, graças a esse brinquedo aqui, eu consegui também algumas conquistas aí no atletismo. Ô, Dedé, e só fala para o pessoal também que eu acho que é legal a parte de conectar a prótese, né, cara? Porque eu acho que isso que é um dos principais avanços da tecnologia, né? Porque ela te machucava, né, cara? Eu lembro da sua prótese quando você jogava handball, né? Depois eu te perguntar todos os esportes que você já praticou, que deve ter sido um monte, mas, pô, ele não era uma prótese própria, né, cara? Não era um negócio que era desenvolvido para esporte, né, cara? Então, o avanço da tecnologia é sensacional para isso, né, cara? Foi incrível, Chegão. Igual você falou mesmo, quando eu fazia na escola o atletismo, né? Junto com o atletismo também eu consegui fazer o vôlei e o handball. E na época, como estamos conversando, né? A prótese era muito precária. A gente falava que era pé de boneca, né? Então ela não tinha uma pegada muito forte. Então sempre que eu encaixava a prótese, eu queria correr, ela fazia isso daqui na pele. Então sempre que eu fazia isso daqui na pele, a pele levantava e machucava, né? Então, assim, posso dizer que naquela época lá foi bem complicado de começar o esporte, né? Mas como a gente queria muito, 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 a gente engolia um pouquinho de dor e tentava fazer cada dia melhor, né? Então, com o avanço da tecnologia, eles começaram a lançar isso daqui, ó, que é um liner, onde eu encaixo Que legal. o coto da minha perna, tá? Então, isso daqui é feito de silicone, então eu faço uma vestimenta, né? Eu faço uma vestimenta dentro do meu coto, então isso daqui não deixa mais o meu coto fazer isso daqui dentro, né, machucar. Então isso aqui foi o primeiro passo. Depois o segundo passo, então isso daqui foi fazer um encaixe de fibra de carbono. Isso aqui é uma prótese que eu uso a bike, tá? Então aqui, ó, tem um taquinho onde encaixa a sapatilha. Deixa eu ver se próximo aqui, ó. Tá? É próximo. Então esse liner vem aqui dentro, certo? Então aqui dentro ele cria um vácuo, né? E quando eu crio um vácuo, essa prótese não faz mais isso daqui mexer, ela fica fixo. Então, quando fica fixo, isso aqui não me machuca mais, eu consigo ter mais força para aplicação nos esportes que eu faço, graças a essa tecnologia. Caramba. Não, e eu acho que isso é legal porque, assim, né, muitas vezes, quando a gente fala de esporte adaptado, eu lembro que as pessoas, quando eu comecei a trabalhar com esporte, as pessoas falavam, mas não tem isso, não tem aquilo. Pô, a gente está no paraíso da tecnologia, né? Assim, a gente tem tecnologia para adaptar tudo. Assim, eu não vejo hoje mais nenhum desafio, assim, óbvio que a gente pode pensar em desafios de material, tipo, um é fibra de carbono, outro não sei o quê, mas é grana para desempenho, né? Mas, assim, a gente recentemente, uma competição nacional de jovens lá no Comitê Paralímpico, né? E aí a gente foi para lá, e aí tava tendo um monte de coisa, tava tendo basquete, bocha, rugby, um monte de coisa. E aí eu fui dar uma olhada no que tinha de tecnologia. Cara, é impressionante. Até para cadeira de roda, assim, você vê hoje, fala, caramba, assim, é um negócio absurdo de tecnologia. As provas de atletismo, você vê as próteses lá, você fala, meu Deus, o que é isso, cara? Parece que a NASA está aqui, né, trabalhando e desenvolvendo as coisas. Então, pô, é mais ou menos dizer assim, ó, hoje em dia é óbvio que a gente tem limitações financeiras, porque uma prótese dessa é cara, mas assim, dá para a gente falar assim, cara, hoje em dia não teria mais desculpa para não fazer, né, assim, em termos de adaptação, cara, dá para a gente
adaptar qualquer coisa e fazer, né? E uma coisa que eu queria deixar claro para as pessoas também, que assim, a natação, ela não tem prótese. Então, assim, qualquer um pode fazer, cair na água e sair nadando, né? Claro que tem todo o processo de aprendizagem, como qualquer pessoa, tá? Mas é água. E, então, assim, a mensagem que eu acho que seria legal a gente deixar assim, cara, vem para o esporte, né? Eu acho que ele é muito importante, não só para o PCD, mas para qualquer ser humano. E o esporte é direito de todos, né? Eu acho que isso que é mais importante as pessoas saberem, tá? E tem que estar participando, tá, né? Eu acho que, pô, você é um exemplo vivo disso. Eu estava conversando com o Rodolfo Cano também do para Badminton, né? E outro cara sensacional também que, pô, eu vivo falando para ele, cara, a gente tem que trazer vocês para a população ver, né? O que tá tudo bem, cara. Vamos lá, e até o que contribui para sua vida, o que te ajuda, né? O que o esporte proporciona para você como ser humano, né? Acho que isso é o legal para a gente pensar, né? E, ô Dedé, fala mais de outras coisas que você fez aí em relação ao esporte, cara. Fiz um monte de coisa, pô. Tiago, então, eu comecei no atletismo, né? Fiz o atletismo, depois fui pro vôlei, fiz o handball. Aí depois eu acho que eu tenho um desafio muito grande aí no meio de tudo isso, né? Antes de eu começar a fazer até o paratriatlo, depois fazer o paraciclismo, um desafio muito pessoal que eu fiquei durante 16 anos fazendo jiu-jitsu, né? Hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu fiz 16 anos e esses 16 anos eu dei aula durante 8 anos, né, como professor. Então, como eu poderia imaginar que numa época, né, eu amputado, né, na época que o jiu-jitsu estava muito em alta, né, e eu poder virar um professor de jiu-jitsu e ter mais ou menos 40 alunos treinando comigo. Então, essa época aí foi, assim, acho que um auge para mim, o maior desafio de eu estar no meio dessa galera como amputado e ainda virar professor, né? Então, assim, foi um desafio sensacional. Então, hoje eu vejo os meus alunos aí que passaram por mim e tal, ele passa e fala, ô mestrão, né? Faz mais ou menos 8 anos que eu não faço mais o jiu-jitsu, né? Então, até, às vezes eu esqueço um pouquinho, né? Enquanto essa molecada fala, ô mestrão, eu falo, caramba, eu já fui mestre de jiu-jitsu, todas essas coisas. Então, isso foi muito legal também, esse desafio, cara. Não, pô, é sensacional, porque a gente vê aqui, né, por exemplo, a gente teve esses tempos, a gente organizou um festival de bocha paralímpica aqui na cidade. Legal. Cara, a felicidade da molecada é muito grande, entendeu? Assim, pô, então, assim, famílias, tragam as pessoas para fazerem, entendeu? Porque, ou procurem, né? Se a gente não tem aqui em Valinhos o esporte que você procura, a gente tem em Jundiaí. Jundiaí tem o PEAMA, que é um baita de um projeto que completou agora 35 anos, tem um mundo de modalidades. Na Unicamp tem um monte de modalidades, quer dizer, cara, se a gente não sabe o que fazer, a gente sabe para quem perguntar, né, cara? Então, assim, vem atrás, né? Procura o pessoal, assim, a gente está todo mundo disposto a ajudar, mas eu acho que o mais importante é a gente tentar mudar essa cultura, né, cara, de que tá tudo bem, entendeu? Vou falar. Tiagão, é o seguinte, né? Sempre que a gente fala com um monte de família que tem pessoas com filhos com deficiência, né? Qualquer tipo de deficiência, isso foi para mim assim, pô, o meu filho tá fazendo fono, tá fazendo inglês, tá fazendo matemática, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Fala, e o esporte? Né? Ele não tá fazendo esporte, ele se dedica 7 horas por dia para ele ser um baita de um intelectual, né? Ou um professor que seja da área, mas assim, ele não tem 30 minutos para fazer um esporte, qualquer um que ele goste, ele não tem um contato físico, né, com outras pessoas que ele possa realmente gargalhar, né? Esse contato de zoação que seja uma pessoa com a outra, né? Desse ambiente que contagia bastante gente. Então, eu sempre falo para o pessoal, você procurou várias formas, né? De encaixar o seu filho em diversas eu falo assim, fono, matemática, ou inglês que seja, mas não achou uma forma de fazer um esporte, né? Porque acha que ele não pode fazer um esporte. Né? E sempre falo para as pessoas, comece com a natação. A natação é um esporte fantástico que exige muito do corpo, né? Até mesmo um estilo de vida, né? E segurança também, né? Porque às vezes piscina, alto mar, que seja essas coisas. Então, o primeiro esporte sempre fala, pessoal, comece com a natação. Depois disso, abre um leque gigante, né? Então, sempre tem que incentivar nessa parte. Né? Algumas pessoas eu consegui e outras eu estou na guerra ainda. Não, mas a gente está nessa guerra ainda, porque assim, a coisa que eu mais faço, cara, toda vez que estou em algum lugar falando disso, o que eu tento falar para as pessoas é isso, ó, você quer, a gente dá um jeito. Né? Eu lembro de uma história do professor Gavião, né, aqui da Unicamp, que ele tinha um cego que o sonho do cara era pedalar, né?
E agora? Como é que... Mas pedalar sozinho, né? Não queria com guia, né? Mas, não dá para você fazer o caminho da fé, mas a gente consegue fazer você atravessar um campo de futebol, já tá bom? Tá bom. Então, vamos treinar o cara, e o cara fez, entendeu? Assim, é o sonho dele, né? É porque o que eu falo do esporte, e assim, é importante as pessoas entenderem que o esporte não é o esporte que o pai quer, né? É o esporte que a criança quer, né? Porque às vezes o pai quer que, não, eu quero que ele faça o jiu-jitsu, eu quero que... Calma, peraí, cara. E a criança, ela tá feliz com aquilo? Se ela estiver feliz com aquilo, tá, beleza. Né? Porque o esporte é isso, o esporte, na verdade, ele não tem explicação, né? É uma coisa que mexe com a emoção e com a razão. Né? É o que você falou, ele te dá a possibilidade, cara, de criar vínculos. Pô, a gente se conhece há quantos anos? A gente jogava handball, cara, a gente quase nunca ganhava um jogo, mas, tava super feliz. Né? A gente é amigo até hoje, cara. Todo mundo tá aí junto, o pessoal do handball conversando, tudo porque a gente tinha esses momentos de risada, de desafio, o jogo, o esporte, ele proporciona isso, né? Então, acho que isso que é que as pessoas precisam entender, né? Que, as crianças ou até os adultos, dependendo do tipo de deficiência, é uma sobrecarga tão grande de terapias que, às vezes, ele não tem espaço para ser feliz ou para ser criança, propriamente dito, né? E o esporte, ele dá isso, né? Te dá essa possibilidade de autonomia, né, cara? Eu dei aula para uma moça que ela era hemiplégica e ela não conseguia se movimentar muito. E ela vinha até a natação, e quando eu perguntei para ela qual era o objetivo dela, ela falou, aqui são os únicos 30 minutos do meu dia que eu consigo ficar em pé. Você consegue me colocar em pé. Então eu só venho aqui para isso, para ter a sensação de ficar em pé. E é isso, cara, é o sonho dela. Né? Cada um tem seu sonho. Então... É o que renova ela pro dia a dia. Cara, era isso, Dedé. Ela saía lá de longe, vinha sozinha com a cadeira de roda dela para poder ficar 30 minutos. Cara, teve aula que, sem brincadeira, eu ficava 30 minutos só em pé conversando com ela. Porque, nadar, né? Às vezes você falou da natação, as pessoas pensam que nadar é só nadar crawl, cospe, peito, borboleta. Não, cara, nadar é poder entrar na água. Entendeu? Você poder entrar numa piscina, poder ir num lago, sei lá, poder fazer qualquer coisa. E isso é da autonomia, e essa autonomia proporciona felicidade. Não tem jeito, cara. Acho que isso é legal do negócio. Acho que foi isso que aconteceu com você. Né? Acho que essa é a ideia, né, cara? De fazer tudo isso. É o que a gente tem tentado passar para as pessoas. Mas, de novo, eu espero que essa conversa nossa alcance o coração de muita gente. Né? Porque a gente vê esse bloqueio mesmo, cara, das pessoas olharem para os filhos e falar, acho que não vai dar. Né? Meu filho tem uma deficiência e não vai dar. Né? E também essa história assim, olha que superação. Não, que superação, cara. Dedé, você quis ir lá e você fez. Entendeu? É isso, cara. Sabe? Não tem muita conversa. É ir atrás do que você quer fazer, cara. O seu sonho é correr, a gente vai dar um jeito. Entendeu? Seu sonho é nadar, muita gente... Vou falar. Muita gente acha que quando vai começar no esporte, vai ser um profissional do esporte, né? Naquela área, né? E a gente torce que sim, que seja isso aí mesmo, né? Mas muitos não são, muitos não vão para o esporte para realmente ter aquele momento de alegria, de lazer, de conhecimento com a galera, né, de contato com outras pessoas, para ver como... Às vezes eu faço alguma coisa, né? Eu tenho uma dificuldade em casa, que para mim é muito difícil de fazer aquilo. Aí eu tenho contato com outras pessoas que eu converso, ela faz exatamente o que eu faço, uma leveza muito maior. Aí eu te pergunto, mas como você faz isso? Aí, então, essa troca, essa experiência é muito legal para as pessoas, né? Então, acho que tem que ter muito mais isso mesmo, essa troca. E cada momento da sua vida que vai passando, você ganha mais experiência, vai vir outras pessoas para trás, entendeu? Com a mesma dificuldade que você tem. Então, é muito mais fácil a gente passar isso para as outras pessoas, que a gente já passou por isso, e a dificuldade vai diminuindo, né? Para quebrar essa barreira. Então, acho que isso é muito mais importante no nosso dia a dia. Esses tempos atrás, né, a gente teve um evento aqui na Câmara Municipal, e veio um representante do Comitê Paralímpico para cá, e ele é totalmente cego, né? E quando eu estava falando pelo WhatsApp com ele, eu achei que o motorista fosse trazê-lo para cá, né? E aí, de repente, ele apareceu e falou, Thiago, já cheguei e tal. Eu falei, beleza, na hora de ir embora, eu falei, não, vamos lá, eu te levo até o motorista, né? Ele falou, não, eu vim de ônibus. Eu falei, como assim? Você veio de ônibus de onde, cara? Ele falou, não, eu moro lá na Zona Leste, lá em São Paulo. Pô, Nedé, o cara saiu lá da Zona Leste, cara, veio parar na Câmara Municipal de Valinhos, totalmente cego, né? Metrô, ônibus... Tudo, cara. Cara, se você largar metade do pessoal aqui, eles não chegam na Zona Leste, entendeu? Não chega, cara.
Aí a gente estava aqui e tinha uma moça que tinha acabado de perder a visão e ela estava naquele momento de revolta, né? O que é natural, tá? E ela foi reclamar para ele, reclamou, e ele só em silêncio, cara, escutando ela falar. Aí ele terminou, depois que ela terminou de falar tudo, ele virou para ela e falou assim: olha, ser feliz é uma opção de escolha. Entendeu? Ele falou assim: eu não vou voltar a enxergar, mas eu escolhi ser feliz do jeito que eu sou. Então, e ele falou: e o esporte me deu isso. Daí eu perguntei para ele: mas como você começou a fazer esporte? Ele falou: eu estava num ônibus um dia, um professor falou: você não quer jogar futebol? Ele falou: pô, eu sou cego. Eu falei: mas tem um futebol de cego. E aí ele foi, entendeu? Então isso abriu um mundo de possibilidades para ele. E ele falou que, cara, o que ele mais gosta, né, do esporte não é jogar às vezes, tá na van, tá no ônibus, tá comendo, tá no alojamento. Ele falou: cara, aquilo ali para mim é minha vida, entendeu? É o que é legal, né, cara? Pô, exatamente, aquela resenha. Você viajou o mundo inteiro, né, através do esporte, cara, sabe? Quanta coisa legal que dá para viver, que dá para fazer, né? Então, te agradeço você estar aqui hoje conversando, colocando aí sua história, porque eu acho que vai alcançar muita gente, né, cara? E eu espero que essas famílias efetivamente entendam isso, tá? Ó, não olha para o seu filho com aquele negócio assim: ó, coitado. Cara, pai é um ser humano como outro qualquer, meu. Sabe? Uma criança é uma criança, ela tem o direito de ser feliz, né? Então, o esporte tá na Constituição, é direito de todos, né? Então, assim, a gente precisa dar essa condição para todos, né? Então, cara, eu acho que é o primeiro caminho. O primeiro caminho é o esporte, legal. Vamos lá, bala. Eu acho, cara, sabe? Eu acho que para felicidade, até para perder a vergonha, pô, quantas coisas você tinha vergonha antes que o esporte te ajudou, né, a enfrentar. A gente vê, às vezes, algumas crianças aqui, computação, isso é muito comum. Às vezes a criança vem de blusa, né, vive de blusa, você vivia de calça, de repente você olha agora, a criança nadando, pô, ela vive de maiô para baixo, para cima, porque ela entendeu que tá tudo bem, cara. É uma característica dela. Tá, e o mundo tá aí. Lembra, as pessoas, o preconceito ele é construído, né? Ninguém nasce preconceituoso, né? Então, assim, é importante a gente mostrar para todo mundo que, cara, tá tudo bem, né? Vamos fazer esporte que vai te deixar, no mínimo, mais feliz, né? Eu acho que, e te dar autonomia. Eu acho que isso é uma coisa bem legal, né? É isso, cara. É isso mesmo, cara. É sobre isso. Tá. Você quer, pô, pra gente encerrar, se quiser deixar uma mensagem pro pessoal, tá? Falar das suas redes, falar de mais conquistas sua. Nem falei do que você ganhou aí, né, do programa, mas, cara, sensacional, cara. Sensacional. Não, Tiago, acho que o espaço já é legal, a gente vai ter um bom papo bacana por aqui, né? E eu acho que a gente vai ter outras oportunidades também, né? Acho que isso é o primeiro passo para a gente poder dar. E pode contar comigo sempre, tá? Pra gente poder bater um papo. E sempre que precisar de mim também na secretaria, qualquer lugar aí para fazer um bate-papo com a galera, pode contar comigo. Eu acho que quanto mais a gente conversar e quebrar essa barreira, abrir um leque de possibilidades para todo mundo, acho que vai ser bom para todos. Beleza. Então, só para encerrar, pessoal, também queria convidar vocês para amanhã, né? Então, amanhã, das 8 às 16h30, vai ter o seminário para pessoa com deficiência e para as respectivas famílias atípicas na Câmara Municipal de Valinhos, tá? Então, estão todos convidados aí a partir das 8h30, tá bom? Dedé, nem tem palavras para te agradecer aí, cara. Tá? Se precisar de qualquer coisa, você pode contar com a gente aqui, tá bom? Com certeza. Obrigado, cara. Ulisses, até mais aí. Um abraço para todo mundo aí.